Olá, você que nos prestigia com sua audiência. Estamos aqui mais uma vez gravando o nosso Copcast. É um produto da AGCOP que busca trazer temas relevantes para que você se esclareça e que você tenha novas oportunidades de fazer negócio e de avançar no seu próprio negócio. Hoje nós temos aqui duas ilustres presenças, o nosso sócio Alexander Tanabe e o Fabiano Ponte Mendonça. O Fabiano é o gestor e é o técnico desenvolvedor da Biofractal. Então, vou começar pedindo para você apresentar o que é a Biofractal. Perfeito. Uma satisfação estar aqui com vocês. Tivemos aí excelentes momentos, um bate-papo anteriormente. Eu imagino que vai ser de grande valia para todos nós essa conversa, um momento extremamente oportuno. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina. Comecei minha trajetória aí há uns 20 anos atrás, mais ou menos, na área de meio ambiente. Sou engenheiro formado, engenheiro ambiental. Num determinado momento da história, eu fui para a área acadêmica, onde lecionei nas cadeiras também de efluentes e meio ambiente e sustentabilidade. E 12 anos atrás, abri minha própria empresa, onde foi incubada num parque de inovações tecnológicas. E lá nós começamos a entender quais eram as dores do mercado em relação ao meio ambiente, principalmente no que tange tecnologias. E aí eu me especializei, então, em tecnologias para tratamento de água, tratamento de efluentes, e aí esses efluentes são efluentes sanitários e efluentes industriais. Perfeito. Alexander. Eu agradeço pela convite, né? Estar junto aí com o Fabiano, um grande profissional, e agradecer ele também, né? Vindo de longe, estar aqui com o Copcast. E o Fabiano, nós sabemos que o Brasil ainda está caminhando para nessa parte de esgotos, a parte sanitária, né? O que a sua empresa, na sua tecnologia, vai trazer, né, para o Brasil ou para o Paraná? Qual que é o advento, assim, para a população? Ok. A Biofractal, ela tem um propósito específico, que é desenvolver tecnologias para tratamento de efluentes. Não obstante, para nós chegarmos nas nossas soluções, nós tivemos que entender as dores do mercado. E, de fato, quando nós falamos em Brasil, e aí estamos falando em diversidade cultural e regional, não só a título de dimensionamento de equipamentos, mas em termos culturais e de legislação diferenciada, nós precisamos entender ao longo desse processo como era operacionalizar, o que cada região tinha e de que forma que se fazia os tratamentos nessas localidades. Então, uma das primeiras especialidades da Biofractal, lá no início, foi operar sistemas já existentes. E quando a gente começou a conhecer os sistemas existentes, isso a nível de engenharia sanitária para tratamento de efluentes, nós percebemos que existiam dores latentes que se repetiam ao longo do Brasil. Com isso, nós criamos inicialmente em 2016 uma metodologia específica da Biofractal, publicada em revista para gestão operacional de estações de tratamento, e com base nisso nós começamos a identificar indicadores que nos iriam futuramente, né, numa avaliação estratégica, criar as nossas soluções. Então, a nível Brasil, percebemos que tinham diversidades tecnológicas, cada uma com a sua eficiência, com a sua restrição e com a sua diferenciação, mas que se repetiam as problemáticas. E aí, com base nisso, executamos obras de rede de esgoto, elevatórias de esgoto. Depois nós fomos fazer retrofit de estações de tratamento obsoletas ou que estavam em mau funcionamento, para depois nós entrarmos aí no mercado público, atendidos principalmente no Rio Grande do Sul, e lá nós tínhamos uma demanda muito latente, que eram as penitenciárias do estado, que precisavam de retrofit, operação, manutenção em novos sistemas, e isso obviamente era uma dor local, mas entendemos que a nível Brasil também construtoras consumiam muito esse produto, prefeituras, hospitais, dentre outros. Ok. E o que de prático o teu equipamento traz hoje? Certo. Nós temos algumas vertentes de soluções.
Quando a gente fala em rede de esgoto, obviamente é uma solução de engenharia normal, né? Todo sistema para iniciar um tratamento, ele precisa de uma condução do efluente para chegar naquela estação de tratamento. Então a gente começou a executar algumas obras de rede de esgoto. Automaticamente, determinados locais, por diferença de cota ou relevo local, precisa também de elevatória para poder bombear o efluente, tanto bruto para chegar na estação, quanto tratado. Então nós também desenvolvemos elevatórias de estação de tratamento. E os produtos em si, as máquinas que fazem o tratamento, a gente segue algumas linhas, algumas técnicas que são adotadas a nível nacional. Uma delas é, por exemplo, o sistema físico-químico de tratamento, onde normalmente indústrias que têm um alto teor de material orgânico que são gerados nos seus processos produtivos precisam remover isso, então a gente adota alguns mecanismos de coagulação, floculação e sedimentação, e essas máquinas fazem então o tratamento desse efluente. Mas o carro-chefe, considerando que a Biofractal tem um termo ali no seu nome que é engenharia e biotecnologia, nos especializamos na área biotecnológica. E com isso, as duas principais rotas de tratamento que nós adotamos são a anaeróbia e a aeróbia. Isso vai diferenciar muito na prática, no dimensionamento do equipamento, para chegar na eficiência desejada. Então, basicamente, a gente parte de uma premissa de que o nosso cliente precisa atender uma determinada legislação local, seja ela por imposição de licenciamento, ou seja, por imposição dos seus stakeholders, para atendimento, por exemplo, de um ISG, ou de uma normativa interna, uma ISO 14000, por exemplo, em que ele deseja, ou por imposição ou não, deseja atender à eficiência de lançamento ou de descarte de um efluente qualquer. Então, a gente avalia o grau de eficiência necessário para atingir aquela imposição. Por outro lado, a gente verifica o processo produtivo ou a origem do efluente para entender, estamos saindo de uma determinada condição, precisamos chegar numa outra determinada condição. Qual a rota tecnológica adequada para chegar nessa solução? E aí a gente vai, então, ou por alguns sistemas físico-químicos, ou rota biológica aeróbia, ou rota biológica anaeróbia. E aí, dentro dessas rotas, que são as principais adotadas a nível normativo brasileiro, a gente direciona a melhor tecnologia. Algumas nós temos soluções de prateleiras e outras não. Por exemplo, um exemplo muito prático, uma determinada construtora precisa fazer um determinado empreendimento, faz a viabilidade municipal e percebe que não tem rede de esgoto naquele local. Então ela vai ao órgão ambiental licenciador e questiona lá quais são os requisitos de licença prévia ou de licença de instalação. Um dos requisitos possivelmente vai ser implantar uma estação de tratamento de esgoto. E aí ela vem até nós com essa demanda e, bom, Fabiano, Biofractal, nós temos aqui uma dor latente que precisamos fazer um empreendimento, exemplo, 1.000 habitantes, um condomínio fechado de prédios, temos que atender a determinada legislação local e precisamos de uma solução. Então a gente entende que tem um índice para atender, uma dor latente, né? Uma lei, uma imposição legal que é fazer uma estação de tratamento. Temos os dados de premissa que então é uma população de morada fixa, de condomínio vertical, então tem toda uma característica aqui de efluente a ser gerado, e a gente define a rota tecnológica. Para definir a rota tecnológica, principalmente em construtoras, aqui levando em caso o exemplo que nós conversamos, a gente observa, temos áreas disponíveis? Qual o grau de automação que você deseja? O condomínio vai ter condições de operar isso ou vai ser doado para o município? E aí, por exemplo, a gente adota uma técnica que muito temos feito, que é a implantação de sistemas aeróbios, lodos ativados MBBR, que aí a gente já está falando um pouquinho da particularidade técnica, seguido de decantação lamelar com desinfecção por cloro ou ultravioleta. Aí, nesse caso, nós temos, então,
uma qualidade de água tal que ela vai sair de um esgoto sanitário, vai passar por essa sequência que nós conversamos agora, que tem uma fundamentação biotecnológica, para atingir os parâmetros necessários lá na saída. Fabiano, qual o diferencial, né? Qual que é a estrutura para as instalações da empresa? É muito difícil? É algo fixo? Qual o tempo para a instalação? Se uma empresa que vai se instalar na periferia da cidade, uns 5, 10 quilômetros, né? Obviamente que o sistema igual da Sanepar não vai estar levando a canalização. Qual que é a tecnologia, a expertise que a Biofractal vai favorecer instantaneamente, né, para a instalação? Caso essa empresa ou a estação de tratamento, se for no caso da Sanepar, ele é removível, como que ele pode ser dimensionado? Certo, perfeito. Nós temos uma solução de prateleira que nós chamamos, que nasceu advindo do fato de nós entendermos as dores do mercado. Então, nós conseguimos aglutinar essas grandes observações, como, por exemplo, falta de área disponível, problema de geração de odor, problema de ineficiência após a instalação, dificuldade operacional. Reunimos todas essas dores latentes de várias estações que nós operamos e criamos uma solução de prateleira, que nós entendemos assim, por ser modular, facilmente transportável e de fabricação, para justamente atender esse tipo de mercado. E aí o que nós fizemos? Nesta solução específica, nós transformamos um container marítimo numa estação plug and play com tecnologia embarcada. Então, na fábrica, e aí fomos então buscar certificações apropriadas para termos condição de entregar isso ao mercado. Hoje nós somos certificados ISO 9000, controle de qualidade, ISO 14000, sistema de gestão ambiental, para dar condições de nós termos um processo produtivo controlado, uma entrega rápida e atender as dores latentes do mercado. Então, hoje, com essa solução em container, para exemplo, condomínios e loteamentos, que pode ser utilizado por outras áreas, nós vamos falar delas, ela é muito rápido de se produzir, cerca de 60 dias a gente produz uma estação de tratamento para atender 3.000 habitantes. A instalação é muito rápida, independente da localidade do Brasil, porque por se tratar de um container, o transporte é facilitado, né? Hoje é onde não tem container no Brasil. Então significa que logística, caminhão apropriado, né, com os locks para container, muito facilmente a gente encontra em qualquer localidade. Então esse container pronto, que sai da fábrica, a estação pronta, ela é colocada no caminhão, vai até o cliente final. No cliente final, o que ele precisa normalmente? Uma base Radier para apoiar o container, conexão de entrada da hidráulica de chegada do esgoto, a conexão de saída, onde o esgoto tratado já vai ser lançado no córrego ou na rede de drenagem, e alimentação elétrica. Porque a frontal do container, ela não é fechada, a frontal do container hoje, né? Aquela porta frontal do container, quando a gente abre o container, ali tem toda a aparelhagem técnica embutida. Então ali eu vou ter o painel de controle, eu vou ter o compressor de ar que vai fornecer oxigênio para o sistema, eu vou ter ali a bomba de reciclo, que vai fazer a recirculação das bactérias dentro do nosso sistema. Temos ali também dosadora de cloro, que já vai dentro, embutido no próprio painel. E dependendo da localidade, se assim for interessante para a construtora, a gente fornece também com backup de equipamento, isso é opcional, backup dos equipamentos que estão ali, porque às vezes o órgão ambiental exige que tenha backup. Nós fornecemos também com ar-condicionado na cabine de comando e controle, para ter maior vida útil dos equipamentos e conforto para o operador que vai estar ali trabalhando. Podemos entregar também com isolamento acústico e umas gavetas, enfim, para poder guardar material. Mas a solução ela veio de forma tão positiva que as construtoras estão entendendo que, de fato, elas podem ficar tranquilas e manter o seu core business, que é construir e entregar moradia sem que se preocupe com o tratamento de efluentes.
Fabiano, isso elimina aquelas lagoas famosas? Exatamente. Ou seja, se ganha uma área enorme, porque se condensa tudo dentro de um container. Exatamente. Quando a gente fala em lagoas, né, e aí falando um pouco de histórico dos tratamentos de efluentes, a lagoa, ela vem advinda de um processo um pouco mais arcaico, que seriam as fossas, os antigos chamados fossas negras, né? Que o pessoal fazia os sumidouros. Então, o efluente, o esgoto sanitário, era simplesmente injetado no solo e isso acarretou ao longo da história muitos problemas de saúde, porque aí tinha ali contaminação do lençol freático, Odores. odores. Quem tinha lá seus poços artesianos muitas vezes captava essa água contaminada, consumia, e aí geravam toda aquela problemática de saúde, diarreia, cólera, né, e outros problemas de saúde que são vias contrárias. E aí, então vieram as lagoas. Tudo, na realidade, é tentativa de imitação do que se faz na própria natureza. Quando a gente fala dessas bactérias, elas estão disponíveis, né? O sistema de tratamento, as cachoeiras têm esse propósito, né, de tratar a matéria orgânica ali. Então, as lagoas foi uma tentativa de atender, obviamente atende um percentual, só que ocupa muitas áreas e tem uma baixa eficiência. Então, aí a engenharia sanitária, a engenharia ambiental, a tecnologia para o meio ambiente veio a nosso favor, porque começou a entender de fato como é que funciona a natureza e de que maneira nós vamos criar condições ambientais compactas para ter maior eficiência. E aí essas lagoas estão começando a ficar obsoletas. Então, quer dizer, Fabiano, que o seu sistema ali no container de areificação, né? Ele, ele faz com que esse processo de autodepuração não tenha um odor característico. Então, assim, se você vai colocar uma instalação dessa, né, compacta, e ainda não tem ruído e não tem odor, isso seria É fantástico. fantástico. É fantástico. Porque a gente fala um pouco em normas, né? E histórico a nível mundial de tratamento. Falar em lodos ativados é tecnologia conhecida a nível mundial. Falar em MBBR, né? Que é Moving Bed Biofilm Reactor, que é um modelo específico de reator. A gente está dizendo que basta entender o que acontece na natureza. Se nós tirarmos o oxigênio de qualquer efluente, vai começar a gerar um mau odor, porque justamente ali se criam bactérias que produzem esse mau odor, que é a característica da fossa séptica, por exemplo, e lagoas. E aí são lagoas anaeróbias, que a gente chama. O termo anaeróbia justamente caracteriza o efluente que gera mau odor. No nosso caso, nós adotamos técnicas aeróbias. E aí, outro tipo de bactéria ou micro-organismo, né? Bactéria é generalizado, tem vários organismos ali que se criam, eles sobrevivem na presença de oxigênio. Consequentemente, o subproduto desses micro-organismos é CO2 e água. E aí eu não tenho, então, a geração do mau odor no meu tratamento. Então, essas estações que nós temos feito compactas, nada mais são do que interpretar o que acontece na natureza, trazer a engenharia a nosso favor, criar sistemas tecnológicos de baixo custo de aquisição e operação e que dão essa segurança tanto para quem compra, e aí vamos falar, a construtora precisa entregar o empreendimento, e para ela entregar o empreendimento, as condicionantes ambientais têm que estar atendidas, e uma delas é tratar esgoto, e que isso não venha acarretar um problema por pós-venda da construtora. Porque aí o nosso sistema implantado, obviamente, com todas as vantagens, menos área ocupada, baixo custo operacional, sem geração de odor, uma vez bem operado, e que atenda à eficiência desejada, o construtor não se preocupa com o seu core business, né? Tu continua entregando tranquilamente, e isso não vira um problema para pós-venda, porque o órgão ambiental vai atender, vai entender que está atendendo a legislação, o condomínio vai estar tranquilo, porque obviamente vai também estar atendendo a legislação, e o construtor, por sua vez, fica isento dessa problemática futura. Fabiano, em si falando em condomínios, né? É claro que
enquanto a construtora utiliza esse sistema de autoeficiência para tratamento de esgoto, mas no caso, se o sistema de rede de esgoto, por exemplo, nesse caso, a Sanepar, vir a atender esse condomínio habitacional, o que ele pode fazer com esse sistema? Ele pode vender, ele pode realocar? O que o empreendimento, né, a construtora pode estar Certo, perfeito. viabilizando? Ok. Aqui, obviamente, a gente está falando bastante de construtora, mas isso se assemelha muito a outros empreendimentos, né? Sim, Esse sistema ele pode ser adaptado, por exemplo, para hospitais, penitenciárias, empresas, canteiros de obra, dentre outros. E isso acaba acontecendo para todos os segmentos. Normalmente se pede estações de tratamento onde não tem rede de esgoto ou onde a previsão da expansão da rede de esgoto não vai se dar nos próximos pelo menos 5 anos. Então, lá na viabilidade se pede a estação de tratamento local. Automaticamente, quando a rede de esgoto chegar lá, e se chegar, né, porque é uma previsão de expansão, não significa que a concessionária vai conseguir alcançar lá. Uma vez que a rede de esgoto chega lá, normalmente a concessionária determina que o condomínio desative a estação de tratamento e automaticamente ligue o seu efluente na rede de esgoto. Claro que existe um fator negativo para o condomínio, que é: agora eu vou precisar começar a pagar a taxa de tratamento de esgoto. O que antes ela tratava dentro de casa, que teoricamente ali muito bem gerenciada, vão dar custos menores do que tratar fora, esse efluente agora precisa ser lançado lá. Então existe uma discussão muito grande sobre isso, até jurídica, para que quem está fazendo e fazendo muito bem permaneça fazendo e não tenha que desativar. Mesmo que o órgão imponha: cheguei com a rede, agora desative sua estação. Mas se, por algum motivo, mesmo sabendo que o custo é menor, né, o condomínio ache mais tranquilo doar ou ligar na rede de esgoto, ela pode doar o sistema para a concessionária ou vender para a própria construtora, né? O que talvez pode se tornar um acordo entre o condomínio e a construtora, de a construtora não entregar o sistema para o condomínio e sim manter lá pelo tempo que a rede de esgoto não chegar. E para a construtora isso seria muito benéfico, porque ela continuaria com aquele bem, onde ela poderia simplesmente içar, colocar num caminhão novamente, né, num caminhão que transporta container, e levar para uma outra obra. Então ele queria, pode ser alugado para o condomínio, quando não precisava mais da necessidade, ele pode estar levando para o outro habitacional. Ou uma Exatamente. indústria também, hoje em dia, pode verificar que muitas indústrias ele pode estar relocando a sua empresa para outros locais. Então ele pode Exatamente. estar levando isso de um dia para o outro sistema. Perfeitamente. Isso são modelos de negócios que estão em mesa, estão em discussão, porque o que é o normal, né? O normal é a construtora identifica que tem, construtora, penitenciários, hospitais, empresas, identificam que tem ali uma exigência legal, preciso fazer uma estação de tratamento, né? Vamos voltar para o caso da construtora. Automaticamente, a construtora descapitaliza comprando uma estação de tratamento e doa para o condomínio. Automaticamente, esse condomínio, depois de um X tempo, precisando se desfazer dessa estação, se ela quiser, ou ela vende ou ela vai contactar a construtora de novo. Ó, eu tenho uma estação de tratamento aqui pronta que eu preciso desativar, você tem interesse? Normalmente a construtora, nos moldes atuais, não aceita, porque não é a core business da construtora. Agora, se ela entender que, de certa forma, ela vai comprar um ativo, vai deixar um incomodato no condomínio, e quando passar a rede de esgoto ela vai retirar novamente e mandar para outra obra, então ela descapitaliza uma vez e mantém aquilo no seu core business como locação, ou que deixe lá em comodato, fazendo uma espécie de revezamento entre obras, né? Ela poderia adotar dessa maneira. E a outra questão também é, por ser tão modular, vai crescendo aquele núcleo, ou emenda outro condomínio do lado, você põe mais um módulo e vai atendendo todo mundo.
Perfeitamente. você tem a condição de estar, vamos dizer, a própria concessionária colocou num local para atender um condomínio e surgiu outro condomínio ao lado. Nós temos situações enormes aqui em Cascavel nesse sentido. 3, 4 condomínios juntos. Então, uma só que pode ir crescendo para atendendo esse, aquele outro. Quer dizer, Perfeitamente. Isso, inclusive, é discutido entre concessionárias. Nós temos aqui no estado do Paraná a Sanepar e algumas iniciativas privadas, né, que fizeram concessão de alguns blocos do estado que justamente precisam atender um marco legal que foi implementado anos atrás, que se chama Marco do Saneamento, onde determina que até 2030 ou 2033 mais de 90% da universalização de água e esgoto precisa ser feito. Então, existe uma corrida nacional para atender essa exigência. Muito nota-se que as concessionárias estão optando pelo que a gente chama de descentralização. Ao invés de fazer uma estação de tratamento enorme e chegar com toda a rede de esgoto lá, e quando chegar com essa rede de esgoto, essa obra já vai estar obsoleta, uma tecnologia inadequada, ou até chegar lá, eu tive que operar uma estação de tratamento muito grande para atender uma população muito pequena, até chegar ao fim de plano, eles estão optando por descentralizar o saneamento. E aí vem muito de encontro com as nossas soluções. Hoje a gente já atende uma grande concessionária a nível nacional, está aí em mais de 500 municípios, em que ela vislumbra, né, e isso a gente vê em todas as concessionárias, a descentralização. Então, eu vou instalar um módulo ou X módulos de tratamento containerizado numa determinada região, vou aguardar ali uma expansão daquela rede de esgoto, vou desconectar esse sistema e levar para outra localidade. Se fosse feito em fibra de vidro, em polipropileno ou em concreto, na desmobilização isso poderia gerar uma fissura do material. Agora, em container, plug and play, basta colocar novamente no caminhão e levar para uma outra região. Então, isso veio também em função de uma dor latente que nós observamos e entendemos que isso é positivo. Imagine, por exemplo, numa região litorânea, onde a sazonalidade no período de verão é muito maior e no inverno a gente tem uma população menor. Se nós tivéssemos ali as concessionárias preparadas para terem containers de tratamento de efluente para atender no verão e que isso, de certa forma, pudesse ser desativado no inverno e levado para as regiões interioranas, nós teríamos uma movimentação de containers para atender uma sazonalidade maior no litoral, ou seja, balneabilidade ótima, não teríamos problema de contaminação de água, ou pelo menos minimização, né, da contaminação de água, e automaticamente cessou o verão, eu não preciso aguardar próximo verão para startar uma estação de tratamento, e sim movimento novamente esses containers para uma outra localidade. Poderia ser transportado aí. Nós conversamos bastante essa semana com a tua presença aqui e passamos pelo ESG, que é uma especialidade da AGECOP. A gente tem trabalhado em projetos nesse sentido já há uns 4, 5 anos, né? E você, através desse sistema, desmobiliza uma série de preocupações e cria uma situação de normalidade perante o ESG e a parte ambiental. Ainda resta uma questão que é o lodo. Como é que é tratado o lodo? Como é que lodo que ele gera? Como que é isso dentro do teu equipamento? Certo. Todo o sistema de tratamento, independente da técnica, ele gera um determinado resíduo. Ah, Fabiano, o que mais que acontece no sistema de tratamento? Ou por que gera esse resíduo, né, inicialmente? As bactérias que estão ali trabalhando, os micro-organismos, eles vão se proliferar. Existe uma relação que a gente fala de alimento-micro-organismo. Eu estou entrando com uma matéria suja, os organismos que estão ali dentro, num ambiente controlado, vão se beneficiar e se alimentar daquele material e vão produzir novas bactérias. Então, o lodo nada mais é do que o excedente das bactérias produzidas.
E esse excedente das bactérias produzida não gera nenhuma problemática infecciosa, né? Apesar de, obviamente, a gente está falando de micro-organismos. E, claro, ali dentro podem haver micro-organismos potencial infecciosos, mas esse lodo, normalmente, ele é, hoje, destinado para aterro sanitário. Então, de tempos em tempos, o lodo gerado, né, o resíduo gerado do sistema de tratamento, que é muito baixo, as bactérias elas vão converter aquele material orgânico em novas bactérias, vão produzir um gás e água. Então, um resíduo pequeno daquilo ali, ou ele é acumulado num tanque que nós chamamos de tanque de acúmulo do lodo, e aí vai ter uma alta, ele ainda vai ser muito hidratado, esse lodo, ele precisa ser destinado. Aí, de tempos em tempos, vem um caminhão limpa-fossa, pode sugar isso e mandar embora. Ou, e aí isso nós estamos estudando junto à GECOP também, de casarmos uma tecnologia junto com os nossos sistemas para nós termos a secagem desse material. E aí tudo vai depender de viabilidade econômica, né? E do tamanho da necessidade. Nós temos clientes, por exemplo, em que a geração do lodo, ele nos determina o seguinte, ó, eu não quero que esse material fique acumulado no tanque de acúmulo do lodo, para que eu faça uma purga de tempos em tempos. Eu gostaria que você desse um pré-tratamento nisso e reduzisse esse material. Então a gente pode indicar, por exemplo, bags desaguadores de lodo, filtro prensa, para prensar esse material, automaticamente reduzir a massa ali que existe, secadores de lodo, aí o secador de lodo vai dar uma característica melhor ainda, que é inertizar esse material e poder ser utilizado na agricultura, certo? Claro que precisamos passar por aprovação junto aos órgãos, né? Tem que ter um controle um pouco mais apurado. Mas a nível de ESG, seja para quem não tem a cultura, né, que a gente está indiretamente implementando, ou para quem já tem a cultura, quanto menos material resíduo gerado, melhor. Então a tecnologia produz, sim, um lodo, toda a tecnologia produz, porém, esse material ele pode ter um destino de acordo com a viabilidade econômica. Existe domínio 100% da tecnologia para secar o lodo. Sim, perfeitamente. Porque acho que é importante a gente dizer, né, que o lodo seco, você está tirando 90% de água do que está no lodo. Exato. E aí vai virar um pó. Exato. Então, você destinar um pó é uma coisa e você destinar água contaminada é outra coisa, né? Exato, perfeitamente. É isso aí. Então, é um apelo bastante interessante você secar esse excedente, né? Muito, muito, porque eu diria que, claro, que o custo operacional é baixo, né? Mas aí nós estamos falando em volume e otimização do recurso. E quando a gente fala, vamos otimizar o recurso de uma unidade de tratamento, seja ela qual for e o tamanho que for, a gente pode pensar em eficiência energética, né? Vamos trabalhar para reduzir gastos energéticos e vamos principalmente reduzir o custo da destinação do lodo. E se esse lodo for observado como um insumo para algo, melhor ainda. Porque pouco se fala no Brasil em valoração de resíduo. E quando a gente tira um pouco os olhos, né, do core business, que é tratar o efluente para ter uma água limpa, e começa a pensar que também o lodo que ali é gerado tem um valor agregado, cadeias produtivas hoje podem absorver esse lodo para uma outra finalidade. Perfeito. É o ESG na veia, né? Na veia. É tratar o ambiental 100%. E aí, claro que culturalmente, né, muito se observou até determinados momentos históricos em que, nossa, não vamos mexer nesse negócio de meio ambiente, não vale a pena, ou é muito caro, não compensa, é algo muito nebuloso, não existem empresas capacitadas. Isso mudou, né? De 10 anos para cá, a gente observa um boom tecnológico e a tendência é cada vez mais essas estações de tratamento terem o envolvimento da inteligência artificial e da automação para benefício do sistema, que a gente está ali imitando a natureza. Então a gente precisa entender como, né, qual é o melhor ambiente para que a gente tenha otimização, redução de lodo no processo produtivo. Então vou entender a vida do sistema biológico, criar condições sob o ponto de vista de inteligência artificial e automação para eu otimizar meu processo.
E aí, consequentemente, a gente tem ganhos. E aí o ganho vai nos 3 pilares do ISG, com certeza. Perfeito, É. perfeito. Sem contar, é claro, que uma coisa que nós falamos que foi a imposição, né? A imposição legal da necessidade de se ter um sistema. Agora, quando a empresa pensa, por exemplo, eu tenho um alto volume de efluente sendo gerado, eu já tenho que atender uma legislação e eu descarto esse efluente tratado, a gente pode começar a pensar no reuso da água. E aí o reuso da água tratada vai de novo de encontro ao ESG e de novo volta para quem está fazendo a aquisição como benefício financeiro ou fiscal. É. Eu li uma reportagem hoje de manhã que dizia que uma calça jeans consome 7.000 litros para ser produzida. O teu equipamento tem solução para isso também, para o reuso dessa água industrial, tanto Sim. a água da tecelagem, como a água da tinturaria, enfim, tantas e tantas águas são utilizadas industrialmente. Sim, nesse caso específico, aí a rota tecnológica também cai lá num processo biológico final, para redução de custo, mas normalmente se começa com um processo físico-químico de coagulação e floculação para tirar a maior parcela de sujidade, para depois vir, né, por conta da tinturaria, para depois vir para um processo biológico, mas segue a mesma rota tecnológica. Não é uma realidade da nossa região, né? É mais para Santa Catarina, mas Bastante. aqui são os resíduos industriais, né? Toda a indústria metalúrgica faz pintura das peças. Fato. E aí a cabine é limpa com água, né? Ou a secagem, enfim, em algum lugar usa água. E é Sim. preciso tirar esse contaminante da água. Exatamente. Aí a gente volta no princípio da nossa conversa que o que nós adotamos internamente como premissa? A gente observa qual é a imposição legal, a gente observa qual é a origem do efluente e define aqui internamente a melhor rota tecnológica. Aí primeiro a gente vem para a simulação, então a gente vai lá os balanços de massa, determina os cálculos, né, vê a viabilidade disso, aprova junto ao órgão ambiental. Se necessário, faz algum estudo de bancada, dependendo do tipo de efluente. Esse efluente a gente não tem histórico, isso é desconhecido a nível nacional, não podemos ter nenhuma referência sobre isso, então vamos fazer um estudo de bancada. Aí nós temos outros parceiros que podemos submeter a pequenos estudos, né, de intensidade de tratamento para viabilizar. Por isso que, aqui na nossa região, né, indústrias de amido, indústrias de curtume, são técnicas que hoje estão conhecidas. Aí vai do entendimento da empresa em reduzir espaço, otimizar recurso e, por que não, entender que o resíduo que teoricamente sai dali é insumo para outro. Hoje a gente gasta para destinar o lodo, mas a gente pode entender que alguém precisa daquilo para um processo produtivo e vamos começar a vender, ou pelo menos doar, né? É uma Reduzir custo. sustentabilidade, é uma sustentabilidade visível, né, vitrine, para ser chamado que uma empresa, quando for tiver uns investidores, ele vai verificar que aquela empresa é favorável para investimentos externos até. Certo. E aí é a imagem ambiental, né? A moeda, isso se torna uma moeda verde, né? A gente está falando Claro. de... Claro. E, vamos dizer, voltando, né, na indústria metalúrgica, ela tem que desengordurar a peça que passou por um processo que usou óleo. Então, Isso. para sacar tudo isso e para desengraxar a peça, para abrir os poros, para ancorar a tinta, né? Então, tem pleno domínio nessa parte, mas falta a sequência, né? Certo, exatamente. Aí a gente começa a falar de efluentes quimicamente carregados, que possuem óleo na sua emulsão. Então aí, antes de chegar no reator principal, a gente pensa no tratamento preliminar e tratamento primário, que aí normalmente passa-se aqui por um desarenador, que essas peças podem ter cavaco, pode ter, né, areia, dependendo se tem alguma lavação ou não. Então passa por um desarenador, depois passa por um sistema de remoção do óleo, para depois vir ou para um processo físico-químico de decantação, ou para um sistema biológico, para depois, se necessário, filtrar para descartar ou reutilizar. Então é importante lá naquele dimensionamento, né, de onde nós queremos chegar.
partindo de uma fotografia atual, qual a rota tecnológica, a gente coloca também uma outra variável, que é a viabilidade econômica. Porque às vezes a mecânica é muito pequena, não vale a pena fazer o tratamento in situ, né, dentro do local. Então a gente favorece com que uma cooperativa ou uma outra indústria que possa recolher de várias empresas similares faça o tratamento extra situ. Então aí a gente viabiliza um negócio valiosíssimo, que é tratar o efluente de empresas terceiras. Ô, Fabiano, nós estamos conversando. Esse sistema é muito complexo, o tratamento diário, digamos assim. Quantas pessoas tem que estar empregando para estar manipulando esse sistema? E em termos de peças, né, ou equipamentos, será que tem que vir da Alemanha, dos Estados Unidos? Como que a empresa Ótimo, formulou essa tecnologia? perfeito. Nós, enquanto operávamos as unidades no início da carreira da Biofractal, nos deparamos justamente com esse tipo de problemática. Cada unidade era uma unidade diferente, algumas na determinada região não tinha peças de substituição ou vinham de fora. Então a gente começou a imaginar o seguinte: a realidade é Brasil e a realidade é diversa de norte a sul, de leste a oeste. Então nós precisamos ter um sistema robusto que possa ser adequado a qualquer localidade. Então, tendo alguém, um encanador que trabalhe com colagem de tubulação PVC, né, que possa atuar com as peças hidráulicas convencionais, algum local que tenha soldador, MIG ou TIG para trabalhar, ou com aço galvanizado ou inox, dependendo da complexidade, o pior, né, da complexidade não, do interesse do comprador, a gente fazer inox, teria que ter um soldador ali inox. E um pessoal de elétrica industrial, que vai trabalhar com contatora, vai trabalhar com disjuntor, vai trabalhar com botoeira, nada complexo. Então a ideia é, realmente, fazer um sistema robusto que possa atender de norte a sul, leste a oeste e que tenha facilidade operacional. Aí, o tamanho da equipe, obviamente, vai do apelo local, né, do zelo também de quem está comprando e manter a equipe, mas eu diria que, tendo alguém para fazer os processos de limpeza e rondas, né, para ter aquela visão clínica de o motor está cavitando, estou com barulho no rolamento do motor, ou preciso fazer uma preventiva, uma troca de óleo, troca de filtro, é o suficiente. Então, alguma assistência local que trabalhe com elétrica, hidráulica e mecânica está de bom tamanho. Então são Isso equipamentos. para manutenção, né? Isso Tá, para para a manutenção. operação em si. A operação em si, quando é para condomínios, por exemplo, a gente tenta fazer um sistema, eu não diria superdimensionado, mas um sistema que não é muito ajustado às linhas de tratamento. A gente fornece um sistema mais brando, que teoricamente trabalharia sob folga operacional, para não ter que ter um operador especializado ali, olhando para a cara das bactérias, né? Bom, eu preciso fazer dessa forma agora. Será que ela precisa de oxigênio? Será que não precisa? Será que ele está bem? Será que não está? Então, o sistema em si, ele roda sozinho. O importante é sempre ter um engenheiro, no mínimo, responsável técnico operacional, habilitado, que muitas vezes ou engenheiro químico, ou engenheiro civil, ou engenheiro sanitarista, que vai ter a visão clínica do processo. E aí, de tempos em tempos, ele vai lá, faz uma aferição básica, como, por exemplo, nós tínhamos uma unidade no Rio Grande do Sul em que nós adaptamos um processo que ficou bem bacana lá, que nós utilizávamos as fitinhas que são usadas em piscicultura, fitinha de OD, fitinha de amônia, fitinha de outros parâmetros, de pH, e usava as próprias fitinhas para nos nortear como estava o processo local. Não tinha laboratório no local, não tinha laboratório externo próximo ou era muito caro, então a gente adaptou a isso. Então, assim, a gente entrega com um memorial de cálculo, com um memorial descritivo, um manual de operação e estuda a localidade para já direcionar mais ou menos o que você vai precisar localmente e como poder adotar. Perfeito. Fantástico, porque é um sistema sustentável, não precisa de muito espaço, não cria odor, né, problemas de vizinhança, ruído baixo, uma alta flexibilidade para transporte caso a empresa queira mudar,
né? Então, assim, e fácil operacionalidade, né? Até se quiser colocar um sistema de vigilância, né, Remoto. remoto, né? E se você coloca dessa fita que possa ser controlada por relativamente um técnico, que não muito especializado, mas já consegue com finalidade de... Porque algumas empresas não têm um laboratório em si perto da região, né? Tem muitas empresas aqui que é 20, 30 quilômetros das cidades. Não digo nem grandes cidades. São cidades que têm 20 mil habitantes, tem uma indústria ao qual não tem laboratório. E muitas vezes o tratamento precisa de algo de uma agilidade. Mesmo com os equipamentos que o Zé lá da hidráulica possa trocar com os equipamentos que tenha numa casa de construção. Sim, perfeitamente. E aí a gente determina o grau de automação e flexibilidade do sistema. Então, esse sistema, como ele é versátil e plug and play, é, algumas regiões vão exigir um sistema com grau de automação um pouco maior, a ponto, inclusive, de poder operar as unidades de uma sala igual a esta, em que nós poderemos, por exemplo, acessar uma estação de tratamento e comandar bombas, painéis, dosadoras, tudo virtualmente. Né? É o caso de uma companhia de Santa Catarina que exige lá um grau de automação tal que ela possa integrar com os seus sistemas. Então a gente tem que deixar os CLPs e as portas lógicas prontas para ela fazer a comunicação de telemetria com o seu sistema de comando e controle. Aí o operador, né, de um laptop, de um tablet, consegue operar o sistema. Ou já temos casos, né, em que a construtora precisa só atender a legislação, então não temos robustez, o sistema é eletromecânico, botoeiras ali, que faz o comando pela mão mesmo, né, convencional. Isso vai ditar a regra de grau de automação. Mas tem essa versatilidade, a gente pode entregar. Já tivemos clientes que nos perguntaram se poderia ter placa solar para tocar o sistema, se poderia ter um hub de internet instalado dentro da nossa cabine, né, que pudesse fornecer internet para aquela determinada região. Então aí a gente já está falando de projetos sociais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentamentos, regiões de vulnerabilidade, de comunidades carentes, bairros atendidos em vale, que são distantes do centro urbano, que podem ser atendidos também. Pode ter saneamento nessas localidades com esses sistemas. Até porque eles podem ser tocados, inclusive, com gerador de energia. Né? Tendo gerador de energia, placa solar, eu estou falando de um sistema plug and play, facilmente transportável e que pode ser autônomo em termos energéticos. Perfeito. Bom, para você entender, a Biofractal é parceira da GECOP e a GECOP, com essa parceria, visa atender mais ainda as iniciativas de ESG que a gente está vivendo. Então, esse é um fator preponderante, né? Você tratar o esgoto e ter ali uma sanidade assegurada e ter mais garantia de saúde para a população que está usufruindo daquele ambiente. Perfeito. Então, agradecemos aqui o Fabiano por essa visita pessoal. Conversamos muito por vídeo, né? Sim. Essa pessoal, a semana inteira aqui conosco. Agradecer o Alexandre Tanabe, o nosso engenheiro ambiental. Afinal, estou na frente de 2 engenheiros ambientais aqui. Uma coisa rara de se ver, né? Porque não se junta essa turma, né? Estão todo espalhado. Então, bacana isso e ficamos aí com a disposição para quem precisar de ter essa solução na sua indústria, no seu condomínio, enfim, onde for necessário. Muito obrigado a vocês pela audiência e nos vemos na próxima.